Olá, tudo bom? Eu sou a fisioterapeuta Tânia e eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre quais são os impactos do nosso dia a dia, da sobrecarga do dia a dia na nossa saúde física, né? Na saúde do nosso corpo. Eu, como trabalho, eu atendo uma demanda muito grande de pacientes que sentem dores, né? Dores na coluna, dores generalizadas, né? Dores no corpo todo. E a gente vem vivenciando isso com cada vez mais frequência, né? No dia a dia das pessoas. Principalmente, né? Daquelas pessoas que são sedentárias, que não realizam alguma atividade física e isso acaba, né? Acarretando muito em dores musculares, em dores articulares, em contraturas musculares, né? Falta de mobilidade. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês qual que é a, o impacto, né, que isso causa na qualidade de vida das pessoas. Até uma sobrecarga de trabalho, né, um trabalho que exige às vezes um movimento repetitivo. Então tudo isso, né, pode estar levando aí a ter uma sobrecarga mesmo no corpo. Porque o corpo da gente, ele é programado, né, para ele estar em constante movimento, mas também a gente não pode exceder isso, né, fazer com que isso seja algo que acabe acarretando em sobrecarga, né. E o papel da fisioterapia, né? O como a fisioterapia é importante para aliviar essas dores, essas tensões do dia a dia. Uma questão aqui que eu sempre comento com meus pacientes, que eu converso muito com eles sobre isso, é que o nosso corpo ele é parecido com uma máquina. Vamos comparar o nosso corpo a um carro. Se eu pego esse carro e eu deixo ele lá na garagem parado, sem sair com ele, o que vai acontecer? Ele vai acabar enferrujando algumas peças, o óleo do motor vai ficando mais viscoso, né? Ele vai chegar uma hora que ele não vai funcionar mais. Então, assim é o nosso corpo, né? Se a gente deixar ele totalmente parado, ele vai acontecer igual acontece com uma máquina, né? A gente vai perdendo mobilidade, a articulação da gente, ela tende a colabar, né, a dar aderência, né, ao líquido que existe, porque a gente tem um líquido que existe dentro da nossa articulação, ele acaba ficando mais viscoso, né, fazendo com que não lubrifique essas peças, né, o nosso corpo é uma peça, né, existem várias peças que elas, né, precisam se movimentar, se mobilizar, né, e mesma coisa assim, comparando, tendo um outro comparativo, se eu pego esse meu carro e eu acelero, eu vou num lugar que tem muito buraco, eu né, acabo sobrecarregando esse carro de uma forma que ele chega a um ponto que ele não funciona mais, né? Então existe uma balança, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Um meio termo, né? Então sempre tá cuidando do exagero, mas também não deixar totalmente parado, que a gente tem que buscando esse equilíbrio, a gente ajuda o nosso corpo a viver com mais saúde, com mais dinâmica, a gente consegue ter uma vida sem dores, né? Tanto de imobilismo, né, que também não é legal, como também uma sobrecarga exagerada que também, né, causa algumas consequências. Retornando aqui para a gente conversar, né, sobre o impacto, né, da sobrecarga do dia a dia, né, o que isso está influenciando no nosso corpo, né. E eu como fisioterapeuta, né, eu gosto sempre de estar reforçando o quanto é importante a gente manter uma boa postura, a gente manter o nosso corpo em movimento, né? Sempre estar se alongando, estar se movimentando, estar se espreguiçando, né? O ato da gente às vezes se espreguiçar, mexer os ombros, né? Mexer a cervical, como isso ajuda, né? Influencia até no próprio reconhecimento do nosso corpo, porque eu sempre falo, né? Que as tensões a gente sempre sobrecarrega os nossos ombros, né? A gente tem um músculo aqui que ele é chamado de trapézio. Geralmente esses músculos são bem tensos, né? Até pela má postura que às vezes a gente adota no dia a dia, seja quem trabalha só sentado ou quem trabalha só em pé, né? Acaba acarretando muito, né? Nessa questão postural do corpo.
E a importância de a gente estar se reajustando o tempo todo, né? Não deixar uma postura caída, uma postura cifótica, né? Sempre manter um padrão ereto, um padrão mais reto, né? Ombro mais rodado para fora, né? A cervical mais estabilizada, né? Não fazendo aquele pescoço que anterioriza, né? Que acaba sobrecarregando muito o cervical, causando dores, né? Sempre manter, eu brinco com meus pacientes, postura de ganso, né? Joga o queixo para trás, né? Quando a gente está sentada numa cadeira, sempre, né, ficar atento se eu estou bem posicionado, né? Se o meu quadril está, o meu bumbum, no caso, está bem posicionado no final da cadeira, né? Sentando mais ereto possível, né? Eu não posso ficar com as pernas muito tempo dobrada, porque isso acaba influenciando também o fluxo sanguíneo, né? Acaba prendendo, influenciando também no nervo, né? Mandando poucos impulsos, às vezes, causando formigamento, né? Espasmos musculares. Então, sempre está se atentando a isso. Quem trabalha muito tempo em pé, tirar uns minutinhos ali, senta, muda de postura, né? Quem trabalha muito tempo sentado, levanta, se mexe, se alonga, né? São fatores, assim, coisas mínimas, mas que podem influenciar em muito, né? Nessas dores que a sobrecarga do dia a dia pode estar influenciando aí, né? Então eu lanço um desafio, né? Para quem trabalha, para quem é sedentário, né? Para quem tem essa variedade do dia a dia, que às vezes é em casa, né? Tem os trabalhos domésticos, às vezes trabalha fora, para a gente estar se movimentando, se exercitando, se alongando. E para vocês agora alguns alongamentos básicos que a gente pode fazer no dia a dia, tá? Vamos supor que a gente está trabalhando sentado lá o dia todo, né? O correto seria a gente de 2 em 2 horas a gente levantar, né, e fazer algum tipo de alongamento, algum tipo de ginástica para manter mesmo essa circulação, para os músculos deslizarem, né, para evitar dor, contratura, toda essa questão muscular, né, favorecer esse movimento para evitar mesmo esses problemas, né, que a gente acabou de relacionar, que são alguns problemas posturais. Tá? Uma dica bacana, mesmo sentado, porque às vezes a gente acaba adotando uma postura mais de inflexão, né? Quando a gente acaba ficando muito tempo sentado. Uma dica bacana é eu posicionar minha mão na minha cervical, né? Empurrando o tronco para trás, fazendo uma elevação e retornando para baixo. Repito novamente, fazendo uma elevação e retornando para baixo. Isso é uma mobilidade muito boa da nossa coluna torácica, que acaba sobrecarregando muito nessa postura sentada. Também levantar em pé colabora também para o fluxo sanguíneo, né? Para a gente ter uma melhor retorno venoso. É uma técnica bem bacana, seria mesmo uma mobilidade do tornozelo, né? Flexão, né? Plantiflexão do tornozelo. Espicha um pouquinho o braço, faz uma elevação, faz uma rotação de tronco. Outra questão, quem trabalha muito em pé, né, que fica com uma postura mais ereta, traz o corpo mais para flexão, faz movimentos de flexão da coluna, de rotação do tronco. Esses são exercícios básicos que eu tenho certeza que vai ser de muito benefício, né, para a nossa saúde física no nosso dia a dia, evitando assim, né, os impactos dessa sobrecarga do trabalho. E para vocês agora alguns alongamentos básicos que a gente pode fazer no dia a dia, tá? Vamos supor que a gente está trabalhando sentado lá o dia todo, né? O correto seria a gente de 2 em 2 horas a gente levantar, né, e fazer algum tipo de alongamento, algum tipo de ginástica para manter mesmo essa circulação, para os músculos deslizarem, né, para evitar dor, contratura, toda essa questão muscular, né, favorecer esse movimento para evitar mesmo esses problemas, né, que a gente acabou de relacionar, que são alguns problemas posturais. Tá? Uma dica bacana, mesmo sentado, porque às vezes a gente acaba adotando uma postura mais de inflexão, né, quando a gente acaba ficando muito tempo sentado. Uma dica bacana é eu posicionar minha mão na minha cervical, né, empurrando o tronco para trás, fazendo uma elevação e retornando para baixo. Repito novamente, fazendo uma elevação e retornando para baixo. Isso é uma mobilidade muito boa da nossa coluna torácica, que acaba sobrecarregando muito nessa postura sentada. Também levantar em pé
colabora também para o fluxo sanguíneo, né? Para a gente ter uma melhor retorno venoso. É uma técnica bem bacana, seria mesmo uma mobilidade do tornozelo, né? Flexão, né? Plantiflexão do tornozelo, espicha um pouquinho o braço, faz uma elevação, faz uma rotação de tronco. Outra questão, quem trabalha muito em pé, né? Que fica com uma postura mais ereta, traz o corpo mais para flexão, né? Faz movimentos de flexão da coluna, de rotação do tronco. Esses são exercícios básicos que eu tenho certeza que vai ser de muito benefício, né, para a nossa saúde física no nosso dia a dia, evitando assim, né, os impactos dessa sobrecarga do trabalho.